Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Queridos, hoje entramos no segundo dia de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estaremos examinando os capítulos de 5 a 8. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida, de graça, de paz, de alegria em Tua santa presença. Venho diante de Ti te agradecer, mas também pedir a Tua bênção sobre a nossa reflexão. Fala aos nossos corações e produz os ajustes que se façam necessários, pois o Senhor é aquele que produz em nós, que fomos regenerados, que nos tornamos Teus filhos, tanto o querer como o realizar, tanto a vontade como a ação, para que possamos viver de forma digna da vocação com as quais fomos chamados. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ao texto então. No capítulo 5, o declínio espiritual, o espírito carnal que prevalecia na igreja do Corinto, havia produzido frutos. Um de seus membros cometeu um ato da mais grosseira imoralidade, que foi um ultraje indescritível, como nem sequer foi nomeado em uma cidade promíscua como a cidade de Corinto, onde a licenciosidade de vida era uma característica amplamente marcada da sociedade. Mas, infelizmente, esse caso foi tolerado no meio deles. Em vez de lamentar seus pecados, eles se ensoberbeceram e não afastaram o malfeitor da Assembleia. Se eles não tivessem a instrução pessoal do apóstolo sobre o que fazer em tal caso, eles deveriam ter se voltado para o Senhor com tristeza de coração e pedido a ele por orientação. Mas eles eram indiferentes. O apóstolo agora diz a eles o que deveria ser feito. Ele estava entre eles em espírito e exerce sua autoridade apostólica em nome e poder do Senhor Jesus Cristo para entregar tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Assim, essa pessoa seria liberta das ilusões em que a carne o mantinha cativo. Sua mente aprenderia a discernir a diferença entre o bem e o mal e saber o que era pecado. O julgamento de Deus seria realizado dentro dele e não executado sobre ele naquele dia, quando seria definitivamente para a condenação daqueles que deveriam passar por ele. Esta foi uma grande bênção, embora sua forma fosse muito terrível. O maravilhoso exemplo do governo de Deus é que ele usa a inimizade do adversário, de Satanás, contra os santos como instrumento de sua bênção espiritual. Temos esse caso totalmente definido diante de nós na história de Jó. Só temos aqui, além disso, a prova de que em seu estado normal, estando o poder apostólico ali, a Assembleia exerceu ela mesma esse julgamento, tendo o discernimento do Espírito e a autoridade de Cristo para fazê-lo. Nos versos 6 a 13 do capítulo 5, o orgulho aqui é comparado com o fermento e é visto mais uma vez como um tipo do mal. Um pouco de fermento, um pouco de mal permitido, fermenta a massa inteira, tanto individual quanto coletivamente. O apóstolo exige que nenhum mal, em qualquer forma, seja moral ou doutrinário, seja tolerado entre aqueles que são de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal sacrificado por nós. Nele, todos os crentes são constituídos santos, assim como a Páscoa estava inseparavelmente ligada à festa dos pães ázimos, mostrando que redenção é santidade. E aqui eu quero abrir um parênteses.
Perceba que o verso 9 diz: já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Eu já havia comentado na introdução que Paulo já havia escrito uma carta aos Coríntios antes dessa que nós estamos estudando, que chamamos de primeira carta aos Coríntios. E essa carta, se não houvesse sido perdida, seria verdadeiramente a primeira carta de Paulo. Então, essa que nós estamos lendo seria considerada sua segunda carta. Mas continuando, assim como o judeu tinha que eliminar todo o fermento ao comer a Páscoa, o cristão deve eliminar todo o fermento e estar sem fermento, em sinceridade e em verdade diante de Deus. Mesmo a menor porção de fermento, o menor desvio da verdade de Deus em sustentar alguma doutrina antibíblica ou qualquer outro mal, irá, se não for purificado, em última instância, fermentar toda a massa. Infelizmente, a cristandade hoje é uma testemunha solene dessa verdade. Toda a igreja professa hoje tem sido levada pelo fermento dos fariseus, o ritualismo exterior, ou o fermento dos saduceus, a alta crítica e a infidelidade, ou quem sabe o fermento de Corinto, a glória vã e o mundanismo. E para fechar, o fermento da Galácia, o legalismo. Consideremos isso. Bom, em seguida Paulo dá ordem: portanto, afastai de vós o ímpio. Tal disciplina exigida pelo Espírito Santo é quase totalmente desconhecida em nossos dias. Continuando, já foi dito que é falta de amor e crueldade lidar dessa maneira com os irmãos que são maus na doutrina ou na prática, e que os tempos são outros. Lamentavelmente, a mundana cultura do politicamente correto invadiu a igreja, pelo medo da liderança, pela falta de temor a Deus e pela infidelidade pelas Escrituras. Já temos pastores até mesmo que estão considerando que a Bíblia está precisando de uma atualização. Mas sendo sóbrio e bíblico, essa orientação de Paulo para a igreja de Corinto é sim uma medida graciosa, levar essa pessoa a se humilhar e trazê-la de volta ao lugar de bênção. No capítulo 6, em vez de resolverem suas disputas entre si ao se tornarem os santos de Deus, eles trouxeram suas questões perante um tribunal pagão. Ao fazer isso, eles perderam de vista a dignidade de sua vocação. Os santos de Deus deverão reinar com Cristo e compartilhar sua glória. Eles julgarão o mundo e os anjos naquele dia. Era um tribunal pagão para que essas questões fossem resolvidas por alguém que não era filho de Deus, mas injusto e ímpio, era indigno deles. Eles estavam revelando sua própria vergonha perante o mundo. Se eles tivessem se lembrado daquele dia de glória vindouro, quando, como santos, deveriam participar do julgamento do mundo, não teriam agido dessa forma. Eles próprios teriam sofrido injustiças de bom grado e se permitido ser defraudados, ao invés de apresentar suas queixas diante de um tribunal pagão. Eles estavam agindo errado e defraudando seus próprios irmãos. Em tudo isso, eles desonraram a Deus e negaram seu relacionamento com Ele. Paulo vai assegurar que não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados ou dependentes em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Mas quem sabe alguém pode questionar:
Como Paulo pôde afirmar isso? Ele pôde porque quem foi verdadeiramente regenerado, nascido de novo, carrega características do Pai. E Deus não tem filhos que vivem no pecado deliberado. Paulo diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele os lembra o que alguns deles estavam em seu estado quando ainda não eram convertidos. Eles haviam praticado as coisas vis da carne, que eram tão comuns em Corinto. E conectado a isso, há um aviso. Se o pouco fermento pudesse trabalhar, se eles continuassem nos caminhos malignos que estavam seguindo, eles certamente voltariam ao seu estado anterior. Mais ainda, o apóstolo os lembra o que a graça de Deus fez por eles ao salvá-los de tal vida. Eles foram transladados do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A lavagem não tem nada a ver com o batismo, como alguns afirmam. É só por meio da regeneração, chamada lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5, de a lavagem da regeneração, o pecador crente torna-se totalmente limpo. Ele é também santificado em Cristo, separado para Deus. E o Espírito Santo toma posse do crente como seu próprio templo. Este é o significado aqui de justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele é o selo. Em seguida, a questão relativa ao corpo do crente é introduzida. Um crente não está mais sob a lei quanto a carnes e alimentos, como os judeus estavam. Todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas não são proveitosas. O crente não deve ser submetido ao poder de nenhuma dessas coisas. Ele não pode estar preso a nada, mas deve ter liberdade perfeita. Ser escravo de qualquer coisa, por exemplo, um hábito, um vício, de qualquer natureza, é errado. Observe o texto: tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. As carnes são para o estômago. Eles são apenas temporários e passarão. Deus destruirá tanto o estômago quanto elas, as carnes. Mas o próprio corpo é algo diferente. No corpo do crente, o Espírito Santo é o hóspede permanente, o morador interno divino. O corpo é, portanto, para o Senhor e o Senhor para o corpo. O corpo tem a promessa de redenção. Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos levantará pelo seu próprio poder. Além disso, os corpos dos crentes são membros de Cristo, unidos a Ele pelo Espírito de Deus, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. E tudo é um alerta contra o pecado horrível que era tão proeminente em Corinto, a fornicação, a promiscuidade. Os corpos dos crentes pertencem ao Senhor. Eles são os templos do Espírito Santo. Portanto, nós não somos de nós mesmos. Além disso, tudo isso foi realizado pelo grande preço da redenção, o preço pago na cruz do Calvário. O corpo deve ser entregue a Deus como um sacrifício vivo, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz: porque fostes comprados por preço, portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos, que são de Deus. No capítulo 7, fica evidente desde o primeiro verso que os coríntios indagaram ao apóstolo sobre o casamento e o relacionamento do homem e da mulher. Era uma questão importante em uma cidade do caráter de Corinto, tão cheia de imoralidade. Esse capítulo responde às suas perguntas e dá instrução sobre os solteiros e os que estão unidos pelo casamento.
Paulo diz: é bom para o homem não tocar na mulher. E isso tem sido usado de forma equivocada, sancionando o celibato e desacreditando a união matrimonial ou o casamento. Mas esse não é o caso. O estado solteiro tem para o cristão, que é totalmente fiel e devotado ao Senhor, certas vantagens espirituais. Como o próprio Paulo vai dizer, aquele que não é casado cuida do que pertence ao Senhor, como lhe agrada. O apóstolo Paulo vivia no celibato e ele negou a si mesmo o privilégio legítimo de ter uma esposa, como ele vai dizer futuramente no capítulo 9, verso 5. Isso para ser livre em todas as coisas para servir ao Senhor. Mas havia grandes perigos, especialmente numa cidade pagã como Corinto, onde a promiscuidade era religiosamente, como eu disse a princípio, sancionada. Portanto, o apóstolo ordena que todo homem tenha sua própria esposa e toda mulher seu próprio marido. E neste relacionamento totalmente aprovado pelo Senhor, ambos deveriam ser fiéis às suas reivindicações naturais. Quanto ao corpo, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa ao marido. E eles não poderiam defraudar um ao outro, ou seja, se negar a ter relações sexuais. Não posso me alongar aqui porque o nosso tempo não nos permite. Seria necessário trabalhar esse tema num curso para casais. Mas, resumidamente, minha exortação é que amem seus cônjuges. Orem continuamente por eles e pelo casamento de vocês. E façam tudo o que for possível para que seus relacionamentos sejam uma bênção. Continuando o texto, no entanto, por consentimento mútuo, eles poderiam ficar separados por um período para se dedicarem à oração. E isso Paulo escreveu não como um comando, mas como uma permissão. O apóstolo dá seus pensamentos e julgamentos como um homem espiritual, tendo sua mente inspirada e guiada pelo Espírito, e os contrasta com a inspiração e com o que o Senhor disse. Então a questão da separação e do divórcio passa a ser abordada. Então, o que já havia sido dito pelo Senhor Jesus é aqui confirmado. Portanto, o que Deus ajuntou, ninguém separe. E eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. É assim o apóstolo escreve o que é um mandamento não vindo dele, mas do Senhor, que se uma separação ocorrer entre o marido e mulher, ela deve permanecer solteira ou ser reconciliada. O marido não deve repudiar sua esposa. Quão pouca atenção é dada a isso entre os cristãos professos em nossos dias. O aumento de divórcios antibíblicos é assustador. Em seguida, o caso de casamentos mistos é considerado. Muito provavelmente, muitos desses casos existiam em Corinto. De acordo com a lei, um homem que se casou com uma mulher dos gentios, e por isso era profano, impuro ou imundo, se contaminou, e ele foi compelido a mandá-la embora, e seus filhos não tinham direito aos privilégios judeus. Eles também eram rejeitados como impuros. Dá uma lida lá no livro de Esdras, no capítulo 10, verso 3. Mas sob a graça era exatamente o contrário. O marido convertido santificou a esposa e vice-versa, e seus filhos foram considerados limpos diante de Deus. Eles tinham parte nos direitos eclesiásticos de seus pais. Este é o sentido da palavra santo, em conexão com a questão da ordem e do relacionamento exterior com Deus,
o que foi sugerido pela obrigação sob a lei de mandar embora a esposa e filhos em um caso semelhante. Assim, o crente não deveria mandar embora sua esposa, nem abandonar o marido incrédulo. Se o incrédulo abandonasse o crente definitivamente, este, homem ou mulher, era livre. Deixe-o partir, diz o texto. O irmão não era mais obrigado a considerar aquele que o havia abandonado como sua esposa, e nem a irmã, o homem que a havia abandonado, como seu marido. Mas eles foram chamados para a paz, e não para buscar essa separação. Pois como o crente saberia se não deveria ser o meio da conversão desse incrédulo? Nós estamos sobre a graça. É claro que o marido incrédulo, por ser unido a uma esposa crente, não foi realmente santificado no sentido pleno da palavra, pois isso requer fé no Senhor Jesus Cristo. Mas o marido incrédulo de uma família coríntia, cuja esposa era uma cristã, não estava mais nas trevas do paganismo. Ele estava rodeado pela luz do cristianismo e havia se tornado ligado a um crente sob sua bendita influência, e assim a descendência de tal união. A graça buscou tanto o marido descrente quanto os filhos, mas os casamentos mistos nunca devem ser encorajados, como nós poderemos ler futuramente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. Além disso, todo homem deve permanecer na vocação para a qual é chamado. Cada um deve permanecer com Deus em sua vocação particular e, assim, glorificar a Deus nela. Um crente deve estar acima de todas as circunstâncias terrenas. Render obediência a Deus é a única grande coisa. Fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. O parágrafo final deste capítulo apresenta os contrastes entre quem se casa e quem não se casa. Prestemos atenção a essas benditas exortações de tamanha importância para o povo de Deus. Digo, irmãos, o tempo é curto. Se isso era verdade, então, quanto mais é nos dias de hoje, dos quais nós fazemos parte. Com os sinais cada vez maiores do fim dos tempos e da vinda do Senhor sobre nós, sabemos que o tempo é curto. Em vista desse fato, aqueles que têm esposas devem ser como se não tivessem nenhuma, os que choram, os que passam pelo sofrimento, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se não possuíssem, e os que usam o mundo como se não abusassem dele, pois as coisas e as influências desse mundo são efêmeras, são passageiras. Devemos estar sem cuidado e sem distração, para que possamos servir ao Senhor. Muito aqui é o conselho do apóstolo sobre ceder à natureza, o que é perfeitamente lícito, ou não ceder a ela quanto ao casamento. Não é um mandamento do Senhor. No entanto, devemos lembrar que se ele dá seu conselho apostólico, é um conselho inspirado, um conselho do Espírito Santo. No capítulo 8, outra questão é levantada a respeito das coisas oferecidas aos ídolos. Os cristãos devem comer o que foi oferecido em sacrifício aos ídolos? Essas carnes oferecidas aos ídolos eram geralmente vendidas no mercado de carnes. Um crente ficaria contaminado por consumir tais carnes? Todos eles tinham conhecimento sobre esses assuntos, mas o mero conhecimento sem amor apenas incha. O amor é melhor do que o conhecimento, pois edifica, e esse amor eles tinham que manifestar no que dizia respeito a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quanto ao conhecimento, quão pouco o homem sabe. É verdade que, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. O orgulho por causa do conhecimento é uma coisa perigosa, e muito disso vemos entre os cristãos. O verdadeiro conhecimento de Deus produz amor por Ele, e tal pessoa é conhecida por Deus. Então, é a questão levantada.
Eles sabiam que um ídolo não é nada no mundo. Não há outro Deus senão um, o Pai, de quem são todas as coisas e nós para Ele, e um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Mas nem todos tinham esse conhecimento perfeito. Alguns tinham a concepção de que o ídolo era uma realidade, um Deus, embora falso. Eles não compreenderam o fato de que um ídolo não é nada. Eles comiam da carne, sentindo que tinha sido um sacrifício de ídolo, e sua consciência, com esses escrúpulos, sendo fraca, ficava contaminada. Eles estavam, portanto, em cativeiro e não desfrutavam da liberdade em Cristo. Para nós, que já conhecemos o Evangelho, já lemos a afirmação do Senhor Jesus que diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. O importante então é declarado, mas tome cuidado para que de qualquer forma esta sua liberdade se torne uma pedra de tropeço para os que são fracos. Aquele que é fraco na fé, não possuindo conhecimento verdadeiro, poderia ver um irmão comendo carne do templo do ídolo, e então se torna encorajado a fazê-lo, e violenta sua consciência ao fazer a mesma coisa, e ao fazê-lo assim, ele peca, pois ele não age com fé, mas com dúvida ao imitar o outro, e coisas piores então podem se seguir. Por seu ato, o irmão que tem conhecimento pode ser mais do que uma pedra de tropeço, pois o irmão fraco pode perecer, aquele por quem Cristo morreu por meio de tal exemplo. O efeito desastroso é colocado no termo mais forte. É claro que o irmão fraco não perecerá realmente, mas em sua consciência ele será culpado. Nós precisamos entender, irmãos, que enquanto igreja nós somos guardiões de nossos irmãos, não seus salvadores. Mas pecar contra os irmãos e ferir suas consciências fracas é pecar contra Cristo. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O apóstolo então afirma que abrirá mão de seu conhecimento e liberdade caso isso ofenda seu irmão. Como ele diz, para que eu não ofenda o meu irmão. A liberdade cristã é governada pelo amor aos irmãos. A liberdade dos filhos de Deus é absoluta, mas espera-se que eles a usem como imitadores de Deus. Devemos considerar não apenas a nós mesmos, mas também nossos irmãos e o mundo. Precisamos nos lembrar do que está escrito em Hebreus. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Deve-se, portanto, prestar atenção para que, ao desfrutarmos, em certo sentido, sem culpa, de nossa liberdade, não nos tornemos involuntariamente uma pedra de tropeço para outros. Tudo isso é verdade prática e muito necessária em nossos dias de mundanismo e frouxidão na caminhada cristã. É uma boa regra perguntar em toda a nossa caminhada e no uso de nossa liberdade como isso afetará os nossos irmãos do corpo de Cristo. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.